E aí, segundos anos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado do último vídeo. Então, como prometido, nós agora faremos a correção da atividade 1 dessa quarentena, que era a resolução dos exercícios do livro didático, que começava lá na página 261. Então, acompanhe aí, por favor, a correção. Então, na questão número 1, era para vocês identificarem, a partir de dois códigos, o VS, quando o verbo for significativo, isso é, quando ele tiver uma semântica própria, e o VL, quando vocês observarem que o verbo em destaque é um verbo de ligação, ou seja, ele está ali como um elo entre sujeito e o predicativo do sujeito, ok? Então, cada questão, a número 1, ela tem alternativas não, ela tem exercícios da letra A letra D, tá? E cada letra aqui vai apresentar duas frases, então frase 1 e frase 2, tá? E nas ambas frases estão em destaque o mesmo verbo, só que em cada frase vocês vão observar que são com um sentido diferente. Então, é aí que vocês vão identificar se é um verbo significativo, né, que tem semântica própria, ou se é um verbo de ligação. Então, vamos lá? Na questão na letra A frase 1 está escrito assim: enquanto ouviam as explicações do guia do museu, as crianças permaneciam atentas e admiradas. Observem, esse verbo permaneciam, ele tem um conteúdo semântico próprio, ou ele está aqui ligando o sujeito às crianças com o predicativo atentas e admiradas. Porque quem são atentas e admiradas? As crianças, então isso aqui é predicativo do sujeito. Bom, se eu identifiquei que aqui tem o predicativo do sujeito, né? E esse verbo aqui, permaneciam, quer dizer que as crianças estavam, né, atentas e admiradas, né? Então, esse permaneciam aqui eu vou identificar como VL, verbo de ligação. Na frase 2, com o fim da safra da cana, poucos trabalhadores permanecem nas regiões das usinas. E agora esse permanecer, permanece, ele aqui está ligando o sujeito com algum predicativo, ou aqui ele tem uma carga semântica, um conteúdo semântico próprio. E aí, o que significa esse permanecer? Esse permanecer, vocês não concordam que significa assim, que os trabalhadores, eles continuam nessas regiões, eles não se mudaram, né? Ele indica que lugar, então ele tem um conteúdo semântico próprio. Por isso aqui o verbo permanecer na frase 2 da letra A será um verbo significativo. Então vocês vão identificar com o código VS, beleza? Na letra B, na frase 1, diz a lenda que, nas noites de lua cheia, o lobisomem anda pelas estradinhas das fazendas assustando as pessoas. Esse verbo andar aqui, ele indica uma ação, a ação realmente aí de andar, de caminhar, ou ele está ali como um elo entre sujeito e predicativo? Ele está indicando a própria ação, né? Ele tem um conteúdo semântico próprio. Então aqui é realmente o andar, o caminhar, né, percorrer, enfim. Então aqui é um verbo significativo, ok? Porque ele está nesse sentido de caminhar devagar. Frase 2, a letra B. Fernando disse que o pai dele anda preocupado com a situação financeira da loja. E aí, será que o pai do Fernando ele fica lá andando, caminhando, vagando, preocupado? Ou esse anda preocupado quer dizer outra coisa, né? Significa que ele está preocupado, né? Então, aqui o anda está ligando o sujeito ao predicativo preocupado. Quem que está preocupado? O pai, né? O pai do Fernando, beleza? Então, aqui é um predicativo. Então, VL, tá? Verbo de ligação. C, frase 1. Vítimas do violento incêndio, as árvores rapidamente viraram esqueletos queimados. E aí, viraram esqueletos queimados. Quem que virou esqueletos queimados? As árvores. São árvores, é sujeito. O que elas viraram? Esqueletos queimados. Então, esqueletos queimados aqui é um predicativo, tá? Então, se eu tenho o predicativo do sujeito, esse verbo aqui, ó,
viraram não é de virar, de tombar, né? De virar a outra face, ok? Aqui, então, portanto, virar está funcionando como um verbo de ligação. Agora, na frase 2. O assustador tsunami atingiu as praias, virou enormes navios e destruiu milhares de casas. Agora sim, agora aqui o verbo virar, ele está no sentido de tombar, né? De emborcar. Então, aqui ele possui um conteúdo semântico próprio. Portanto, aqui verbo virar não será verbo de ligação, mas sim um verbo significativo, ok? Então, código VS. Letra D, frase 1. Muitos adolescentes ficam inquietos quando ficam muito tempo em casa. E agora? Quem que ficam inquietos? Adolescentes. Adolescentes estão sujeitos, inquietos é um predicativo. Então, aqui ficam inquietos, ó, o verbo ficar, ele está ligando o sujeito com o predicativo. Está formando aí, ele é um elo entre os dois termos. Portanto, nesta frase, aqui a primeira ocorrência do verbo ficar é um verbo de ligação, tá? E daí, a frase 2 é a mesma frase, só que o verbo ficar reaparece. Então, ó, muitos adolescentes ficam inquietos quando ficam muito tempo em casa. E agora o verbo ficar aqui tá no sentido de passar muito tempo em casa, né? Então aqui, lembra que aqui, ó, o permanecer estava indicando lugar? Esse fica aqui, ele não vai indicar lugar, mas ele vai indicar o quê? Tempo. Então aqui, verbo ficar é um verbo significativo. Então vocês vão colocar o código aí, VS. Ok? Entendido? Corrijam aí, por favor. E vamos para a questão número 2. Então, questão número 2 agora, segundos anos. Na número 2, era para vocês considerarem uma declaração de uma escritora estadunidense, observassem os verbos em destaque e daí marcasse a afirmação incorreta acerca deste texto, desse trecho. E aí a questão incorreta é letra E, que está escrito assim: são, na segunda ocorrência, por não apresentar predicativo, não funciona como verbo de ligação, e sim como verbo intransitivo. Está errado. Por quê? Porque tem sim predicativo. Qual é o predicativo? Superiores aos homens, tá? Só que aí, como esse predicativo já apareceu anteriormente, ele não é repetido, para não causar aquela repetição desnecessária no texto, tá? Que faz o texto perder um pouco a sua beleza, o seu valor. Então, o predicativo, ele existe sim, só que ele está em elipse, ele está oculto, beleza? Por isso, a questão E é incorreta. Agora, na questão número 3, que legal esse texto, né? Faço questão de ler. O que não falta na história do Brasil são heróis. Cabral, o que descobriu. Martim Afonso, o que colonizou. Anchieta, o que catequizou. Paes Leme, o que desbravou. Calabar, o que traiu. Tiradentes, o que antecipou. Dom Pedro I, o que gritou. Dom Pedro II, o que dançou. Princesa Isabel, a que redentou. Caxias, o que espadou. Deodoro, o que proclamou. Oswaldo Cruz, o que saneou. Santos Dumont, o que voou. Bilac, o que obrigou. Getúlio, o que se matou. Pelé, o que marcou. Então agora, levando em consideração todos os verbos destacados, que são esses que estão aqui no quadro, vamos lá para a questão na letra A. Quais deles são neologismos, isto é, palavras inventadas pelo autor do texto? Quais são? Redentor, porque se vocês forem procurar, eu vou colocar aqui letra A na frente para vocês saberem que é a resposta da questão A, tá? Então o verbo redentor e o verbo espadou, ok? São neologismos, foram criados aí pelo autor deste texto, tá? Porque se nós formos buscá-los, eles não existem no nosso idioma, eles não estarão nas obras lexicográficas, ou seja, nos dicionários. B. Há 3 verbos destacados
O A sozinho, tá, gente? Não é o A com H, o verbo haver. Então, a 3 verbos destacados, podemos associar o mesmo complemento verbal, ou seja, o mesmo objeto. Indique-os e explicite esse complemento. E aí, quais são os verbos? Os verbos são descobriu, então aqui ó, letra B, colonizou e desbravou. Descobriu o quê? Quem que descobriu? O Cabral. O que ele descobriu? O Brasil. Depois, cadê colonizou? Ah, tá. Martim Afonso colonizou. Colonizou o quê? O Brasil. E daí, o Pais Leme desbravou. O que ele desbravou? O Brasil. Então, na letra B, o objeto é o Brasil. Objeto, o Brasil. Tá? Então, essa é a resposta da letra B. Os verbos são descobriu, colonizou e desbravou. E o que eles descobriram, colonizaram e desbravaram? O Brasil, tá? Então, o Brasil é o objeto aí desses 3 verbos. C. Apenas um dos verbos destacados não está empregado em seu sentido literal. Identifique-o e justifique. E aí, vocês conseguiram fazer essa? Gente, a resposta dessa é o verbo dançou. Cadê o dançou aqui? Dançou. Quem que dançou aqui? O Dom Pedro II, certo? Por que que o Dom Pedro II, ele dançou? Porque ele perdeu o trono, tá? Porque a república foi proclamada e daí ele acabou perdendo o trono. Então essa é a justificativa da letra C. Quem que dançou? O Dom Pedro II, porque ele perdeu o trono ao proclamarem a república. Beleza? D. Baseando-se em informações históricas e sociais de que você dispõe, aponte possíveis complementos para os seguintes verbos do texto: catequizou, gritou, espadou, marcou, antecipou, redentou e proclamou. Então, o verbo catequizar. Quem que catequizou? O Anchieta. E quem que ele catequizou? Os índios. Então, vocês podem colocar os índios, os indígenas, tá? Esse pode ser o seu objeto. Depois, antecipou. Quem que antecipou? Ah, não tem esse verbo aí destacado. Enfim, mas aqui eles estão falando da independência. Ah, gente, desculpa, aqui independência é com letra maiúscula. Então, antecipou a independência. Quem que gritou? Gritou o quê? Aquele grito famoso. Independência ou morte, entre aspas, tá? Porque para indicar que foi fala de outra pessoa, né? Discurso indireto. Redentou. Quem que redentou? A Isabel, a princesa Isabel. E quem que ela redentou? Os escravos, né? Os negros. Espadou. Quem que espadou? O Caxias. E quem que ele espadou? Os seus inimigos. Vocês podem colocar os revoltosos ou exércitos inimigos, tá bom? Proclamou. Quem proclamou? O Deodoro proclamou. O que ele proclamou? A República. E marcou. Quem marcou? O Pelé. E o que o Pelé marca? Gols. Então, vocês poderiam colocar aqui gols ou 1000 gols, centenas de gols, vários gols. Enfim, daí já estaria correto. Beleza? Então, fechamos aí a página 261 e vamos continuar com a página 265. Por fim, então, as questões, né, da página 265 a 266. Então, começando lá com na página 265, tem apenas a questão 1 lá. É para vocês observar o cartoon, que tem aí um senhor com a motosserra e falando ao telefone. Claro, chefe, fiz uma retirada sustentável, que ele está aí cortando a árvore. Então, se você está com o livro didático, por favor, observe. E é para marcar, considerando as relações sintáticas e semânticas da oração, fiz uma retirada sustentável e identifique a afirmação incorreta. Então, a incorreta, que está errada, é a questão alternativa D. O sujeito da oração é o personagem que fala o celular. Tá errado. Por quê? Porque sujeito é um termo da oração, não é o ser nomeado por esse termo, tá bom? E
e também porque o sujeito eu, né, ó, fiz uma retirada sustentável. Então, a gente tem um sujeito que é o eu, só que ele está em elipse, oculto, ok? Questão número 2. Tem uma poesia, o teu orgulho a terra cobre. E daí, ao perguntar para as pessoas qual o significado desse poema, dessa poesia, teve duas interpretações. Primeira, um dia o interlocutor a quem o texto é dirigido estará morto, enterrado, e de nada valerá o seu orgulho, que será coberto pela terra. Então, ó, o teu orgulho a terra cobre. Então não adianta ter orgulho, que um dia você vai morrer e a terra vai te cobrir de qualquer jeito. E 2, o orgulho do interlocutor é tão grande que cobre o planeta Terra. Então, ó, o teu orgulho a terra cobre. Tá tudo em maiúsculo, então a gente não sabe se esse terra aqui começa com letra maiúscula ou minúscula, ou seja, está indicando nome próprio ou não. Beleza? E daí tinham várias possibilidades de interpretação, e a partir dessas possibilidades, na frente de cada uma tinha uma numeração. Então era a numeração 01, 02, 04, 08 e 16. Beleza? Então a gente olharia cada possibilidade e marcaria quais são as possibilidades corretas. Quais são as corretas? A afirmação 4 e a 8. Então, essa questão é da UFSC, né? Universidade Federal de Santa Catarina, e é comum cair nos vestibulares da UFSC questões como essa, que tem mais de uma alternativa correta, tá? E daí na frente de cada alternativa, em vez de eles colocarem A, B, C, D, eles colocam números. E daí esses números você somam e daí a resposta é a sua somatória. Então, na questão número 2, a resposta é 12, tá? Porque somou-se o valor da alternativa, da possibilidade, que tem o valor 4 e o valor 8, somando aí 12, ok? Então, essa é a resposta. Número 3. Duas pessoas conversando. Sua mãe está aí, você não vai receber? Receber por quê? Por acaso ela me deve alguma coisa? Letra A. Identifique esse verbo. Deixa eu voltar. O humor desse texto baseia-se em alterações sintático-semânticas ocorridas com um dos verbos do diálogo. Na letra A, identifique esse verbo e determine o sentido e a transitividade que o primeiro interlocutor atribuiu a ele. Então, ó, se o diálogo é assim, ó, sua mãe está aí, você não vai receber. E a pessoa fala, receber por quê? Por acaso ela me deve alguma coisa? Dá a entender que o primeiro interlocutor pode ser a esposa, né, da pessoa, e daí a pessoa fala assim, a esposa ou o marido, né, pode ser, tá falando para uma mulher, ó, duas pessoas conversando, então não sei se é sexo masculino, feminino, enfim, pode ser qualquer um, mas é o cônjuge, né, o par romântico, né, dá a entender que é isso. As pessoas moram juntas, chegou a mãe aí do parceiro ou parceira, e daí a pessoa falou, sua mãe saiu, você não vai receber? Então, o verbo que causou essa confusão, que ela muda de sentido sintático-semântico, é o verbo receber. O primeiro interlocutor, ao avisar o filho, né, que a mãe chegou, usa esse verbo receber com que sentido? Sentido de atender. Você não vai lá atender a sua mãe, você não vai recepcioná-la, você não vai lá dar as boas-vindas. É com esse sentido que o primeiro interlocutor usa o verbo receber. E aí esse verbo, ele é um verbo transitivo que direto ou indireto. Quem recebe, recebe alguma coisa, né? Ou alguém. Aí está recebendo alguém. E daí o verbo, então, portanto, é um verbo transitivo direto, não vai ter preposição. Por quê? Porque eu poderia falar, você não vai lá receber sua mãe, você não vai lá receber, recepcionar a sua mãe, dar as boas-vindas à sua mãe, beleza? Então, verbo transitivo direto. B. E agora, o segundo interlocutor, ele utilizou como esse verbo receber? Com que sentido? O sentido de pegar, aceitar. Então, como se a mãe estivesse devendo algo a ele. Então, ele tinha que ir lá pegar algo com a mãe, receber, aceitar algo da mãe.
E aí, vocês não concordam comigo que quando eu falo receber, quem recebe, recebe alguma coisa de alguém? Então, verbo receber é um verbo transitivo, direto e indireto, certo? Por quê? Quem recebe, recebe alguma coisa, e esse alguma coisa identifica aí o objeto direto, e ele recebe de alguém, certo? Então, é o objeto indireto, esse de alguém. Ok? Questão número 4. Lê estes versos e, relativamente à sua organização sintática, identifique a afirmação incorreta. A semente que tu semeias, outro colhe. A riqueza que tu achas, outro guarda. As roupas que tu teces, outro veste. As armas que tu forjas, outro empunha. E aí, qual é a questão, a afirmação incorreta? Letra... Perdão, eu coloquei C, mas letra E. Por que eu coloquei C? Nem eu sei. Letra E, tá, gente? Nos 4 versos, o segundo verbo é intransitivo. Mentira! Ele é transitivo, e transitivo direto. Seus objetos são, pela ordem, os sintagmas. A semente que tu semeias, ó. Esse colhe, ó, outro colhe. Colhe o quê? As sementes que tu semeia. Guarda, guarda o quê? Riqueza que tu achas. Veste, veste o quê? As roupas que tu teces. Impõe, impõe o quê? As armas que tu forjas. Então, a semente que tu semeias, a riqueza que tu achas, as roupas que tu teces e as armas que tu forjas são objetos diretos aí desses verbos: colher, guardar, vestir e empunhar, tá? Então, não são verbos intransitivos, ou seja, que não precisa de complemento. Muito pelo contrário, eles são verbos transitivos e transitivos diretos. Ok, gente? Fechou, então? Então, essa foi a correção da atividade número 1 dessa quarentena. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo!